O dólar a R$ 5 é caro ou é barato? Né? Essa é uma pergunta que eu me deparo todos os dias dentro da minha profissão e que chega a ser até um pouco cômica, porque as pessoas acreditam que o real de 20 anos atrás, quando era 1,60, 1,40, 1,20, lá no começo do Plano Real, que chegou a ser um real vale mais do que um dólar, né? Eles acreditam que isso ainda é plausível à volta. Não é. Ah, mas então em R$ 3 dá para chegar? Não dá. Por quê? Porque a paridade entre as moedas se dá da seguinte forma, em termos bem básicos e até temerários falar isso, tá? Porque existem diversos impactos de juros, de perspectiva de inflação, perspectiva de crescimento, relações internacionais, comércio, etc., que impactam a relação cambial. Mas, a longo prazo, em média, o que a gente vê é o seguinte: uma economia que cresce mais do que outra tende a ter a sua moeda apreciada. E elas são descontadas pela taxa de inflação de ambas. Ou seja, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos hoje, Brasil cresce menos que Estados Unidos, então Estados Unidos aqui está crescendo mais que Brasil, cresce menos, e a inflação americana é menor e a inflação brasileira é maior. Ou seja, essa diferença aqui é a tendência de valorização do dólar perante o real todos os anos acontecendo. E é por isso que hoje o nosso dólar, o preço certo dele, o preço correto, que seria deflacionando as duas moedas desde a sua origem, estaria na faixa de 4,70, 4,80. No entanto, o cenário econômico brasileiro é extremamente desafiador e a gente não tem a capacidade de apreciar a nossa moeda. E por que o dólar caiu tanto? Simples. Porque lembra que eu falei lá no cenário de juros global que o juro já tinha subido no Brasil, mas ainda não tinha subido no resto do mundo? Ou seja, está vindo para o Brasil uma onda de hot money, uma onda especulativa para compra de títulos aqui, que estão pagando muito mais do que no restante do mundo e, portanto, são mais atrativos, apesar de Brasil ter vários problemas econômicos a serem superados nos próximos anos. Da mesma forma, a exclusão da Rússia dos índices econômicos internacionais faz com que muitos fundos de investimento que tinham investimentos pujantes em países emergentes tenham que realocar seus recursos em outros países emergentes. Portanto, o Brasil se torna mais atrativo. O Brasil, sendo um emergente assim como a Rússia, tende a receber parte do capital que era investido na Rússia, principalmente porque o Brasil também é um produtor de commodities, assim como a própria Rússia. Então, uma boa opção de diversificação, levando em conta que um juro mais alto aqui tende a apreciar a nossa moeda, portanto, reduz o risco do investidor internacional mandar dinheiro e perder dinheiro pela depreciação cambial, ou seja, pela uma alta do dólar e uma perda do real. Então, essa conjunção de fatores fez com que o nosso câmbio se apreciasse muito depois de sofrer demais na pandemia. A gente sofreu em excesso durante a pandemia, o dólar chegou a bater lá os seus R$ 6, e agora, há poucos dias atrás, estava 4,70, 4,60 e alguma coisa, e nessa semana já está buscando R$ 5. Por que está buscando R$ 5? Porque apesar da inflação muito alta no Brasil e no mundo, o Banco Central brasileiro já anunciou que deve ponderar as novas altas de juros, porque o juro já está alto demais, portanto deve segurar um pouco e não ir aumentando até controlar a inflação, e isso gerou uma quebra de expectativa no mercado que fez com que parte dos recursos que vieram para o Brasil de maneira especulativa também voltassem, e também gente aqui apostando na alta e retomada do dólar, uma vez que nos Estados Unidos o ciclo de aumento de juros está no começo, enquanto no Brasil já se desenha-se o fim desse ciclo de juros. Então, nós temos essa situação para o nosso câmbio, portanto, é uma oportunidade pontual de investir no exterior, aproveitando um real mais apreciado? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque a gente não tem capacidade econômica hoje de produzir muita coisa, né? O PIB brasileiro vai crescer pouco e vai continuar crescendo pouco. A gente tem uma massa de desempregados muito grande que aos poucos está se recolocando no mercado.
E o principal, nós precisamos de uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Ao longo dos últimos 10 anos, a gente precisava de 4 reformas: Previdência, Trabalho, Administração, Governo Federal e Estadual e município em geral, e a reforma, tão sonhada reforma tributária, que vai mudar o contexto de Brasil, punir o pobre. Porque hoje o governo federal, né, e da maneira como é constituído o imposto brasileiro, ele é mais pesado para quem ganha menos e menos pesado para quem ganha muito. Porque quem ganha muito investe, e quando você investe você tem ativos isentos de IR, ou paga-se no máximo aí 15% de imposto quando é ações, chega-se até 22,5% na renda fixa, mas se for prazo curto. Então o investidor de longo prazo, que é justamente quem tem mais dinheiro, paga menos imposto. O investidor de curto prazo, quem tem menos dinheiro, paga mais, e quem não tem dinheiro paga mais ainda, porque aí paga imposto de renda na fonte do seu salário, pagando lá seus 27,5%, além da tributação em todos os produtos que você consome. Sendo assim, a reforma tributária é essencial à nossa estrutura atual, bem como uma reforma administrativa, porque hoje a gente está vivendo um cenário pré-eleição, que é um cenário de risco imenso e muita volatilidade. Ele vai trazer muito sobe e desce no nosso mercado conforme as coisas vão acontecendo e vão se fazendo as notícias do cenário eleitoral, ao mesmo tempo em que a gente ainda não tem total ciência de quais são os planos econômicos de cada ente que participa dessa eleição para poder fazer uma avaliação clara e com isso ter um direcionamento preciso. E o nosso governo central, né, o governo federal brasileiro, está quebrado. Ele gasta mais do que ganha e faz isso há muitos anos e, portanto, precisa consertar isso. Então, hoje a gente vê muitas e muitas matérias falando porque o investimento em tais setores pelo governo foi o menor nos últimos 10 anos. Isso é óbvio. Por quê? Porque o governo arrecada um valor e o seu custo de existência está cada dia mais alto, portanto, sobra-se muito menos recurso para investimento. E a gente vive um cenário onde, se aumentarem os impostos, provavelmente a arrecadação vai cair e não aumentar. Vai aumentar a curto prazo, mas a longo prazo vai cair. E a esse conceito se dá o nome de curva de Laffer. É um conceito basicamente que diz qual seria o ponto ótimo da carga tributária, onde menos tributo a gente está falando que vai ter uma redução de arrecadação, e mais tributos também gera uma redução de arrecadação, porque simplesmente para-se de ser viável você trabalhar, viver ou empreender nesse país, e as pessoas passam a buscar outras atividades ou atividades fora do mercado formal que não vai gerar tributação. E por esse motivo a gente entende que não faz sentido o aumento de impostos no Brasil. Então a gente precisa da reforma administrativa para reduzir o tamanho do governo e a reforma tributária para equalizar a questão tributária brasileira de modo a torná-la mais justa, mais simples e muito mais preto no branco. Porque no Brasil, a cada 5 minutos sai uma nova regra tributária e isso afeta demais o empresário brasileiro e todos que querem empreender, gerar emprego, gerar renda e construir alguma coisa em nosso país.